E Deus, Ele tem sido bondoso para conosco, né, irmãos? Amém? Deus não tem suprido as nossas necessidades? Não vale a pena nós orarmos a Deus? Sim, vale a pena. Por isso que Paulo diz que nós devemos perseverar nas orações com ações de graças. O culto é o momento também de agradecer a Deus por todas as suas bênçãos. Amém? Irmãos, eu fiz uma escala, como eu já disse, domingo, né? Nós temos aí uma escala de pregadores. Os irmãos que estão me ajudando na pregação, diácono Eliels, irmão Mateus, diácono Ademar, diácono Ivon, que são os pregadores oficiais da igreja. Então, nesse mês de fevereiro, eu estou de férias, pelo menos daqui, né, da igreja, do púlpito. Amanhã vou estar viajando, fazendo visitas nos interiores. Vou pregar também no final de semana, celebrar a Santa Ceia. E os diáconos são aqueles que estão me ajudando, tá bom? Então, eu vou convidar aqui o diácono Eliels, pela escala, né? Pregou domingo e hoje de novo, e já tem uma boa notícia, ela vai pregar domingo de manhã. É pela escala, tá bom, irmãos? Não é pela preferência não, tá bom? É pela escala. Tá bom? Então, ele vai trazer a mensagem para nós. Pela escala, se fosse pela preferência, eu não estava aqui não, irmãos. Foi, né? Eu confesso aos irmãos que eu gosto mesmo é de... Cadê a irmã? Fazer joia, né, irmã? Gosto de fazer joias. A gente trabalha com joias, Deus deu esse talento aí, então... Deus tem nos abençoado, dando esse talento para fazer esse tipo de profissão. Quando eu falo em ourives, assim, trabalha com joias, eu lembro de Atos, né? Tem aquele ourives, né? Que ficou chateado, né? A história lá, que o povo estava se convertendo, né? E também no Antigo Testamento, também quando o povo levou ali ouro, prata para fazer as coisas, né, das tendas do Senhor, o tabernáculo. Então são coisas que me vêm à mente, né? E que Deus possa estar nos ajudando. Irmão diácono Ademar, diácono Ivon, irmão Mateus, aí nessa ajuda ao nosso pastor. Então, para nós é um privilégio ajudar, né? Então, cada um tem suas particularidades de ensino, mas eu acredito que Deus vai nos capacitando. É Ele que nos capacita. E até mesmo eu me alegro muito ver o irmão Nilton, né, dirigindo o culto. Então, fico muito feliz pela sua vida, que Deus possa estar conservando o seu coração, no seu caminho. Então, também me alegro muito, porque ele casou, até uma família, e um dia, assim, a gente se alegra, e um dia eu penso que ele também almeja que a família toda dele, né, que os pais possam servir ao Senhor. Irmãos, a nossa meditação nessa noite vai ser no livro de Provérbios, capítulo 1. Você que pode ficar em pé. Estou estudando o livro de Provérbios. Comprei o livro, tenho um devocional. Cada dia tem um capítulo, e meus devocionais eu mando esse devocional para o nosso grupo dos homens, né? Então, mas eu já estou adiante, né, em alguns versículos, alguns capítulos, mas aqui vamos ler o versículo 10
ao versículo 14, de Provérbio 1. O pastor nos orientou a seguir o método da igreja, né? Procurar nos atualizar com a internet, e nós vamos procurar futuramente passar, né, os nossos ensinos aí na tela, né? Na tela quente, né, irmão? Tá bom? Vamos lá. Diz assim, Provérbio 1:10: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Amém? Vamos fazer uma oração. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que chegaram para louvar e exaltar o teu nome, ouvir a tua palavra e também, Senhor, orar uns pelos outros. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vou sentar, irmãos. Obrigado. No cântico que nós estávamos cantando pela oferta, quando não tinha mais ouvido esse cântico, fala das moedinhas, né? Então, aí eu lembrei que quando a igreja, a congregação, a quarta congregação, que era lá em casa, da Celestial, nós não tínhamos o terreno, e uma das ofertas que as famílias se puseram a colaborar, era todo mês elas iam fazer um cofre, e colocar moedas e dinheiro de papel para trazer, para ofertar, para pagar as parcelas do terreno. Então foi um momento ali de desafio para nós, e quando chegou na última parcela e faltou dinheiro, assim mesmo com os esforços dos irmãos, a última parcela faltou completar os R$1.000. E quando chegou a umas 10 horas, graças a Deus entrou o último dízimo na congregação. Aí nós fomos lá na casa do seu Pires levar a última oferta, mesmo com as moedas, que a igreja, os irmãos, né, elas fizeram um cofrezinho com aquela margarina Deline, né? Então elas traziam pela manhã, último domingo do mês, e era trazida a oferta para pagamento do terreno. Então foi, um momento de desafio para nós. E hoje nós estamos aqui já há mais de 10 anos, né? 10 anos. Muito tempo, né? Então a gente lembra do passado, irmãos. E muita gente passou por aqui, né? Ajudando, pregando, né? Talvez você que está conosco, até o pastor Vanderlei, que é o pastor lá da Jardim Celeste, passou aqui conosco quase 2 anos, né, nos liderando. Então é por isso que nós temos também um carinho muito grande pelo pastor Vanderlei. Então, mas são momentos que passaram e ficam na história, e a gente lembra, né, de alguma coisa quando a gente canta um hino, um cântico, e você lembra de alguma coisa que aconteceu no passado na sua vida, né? E agora vamos entrar aqui no nosso assunto. O nosso
nosso título da nossa meditação dessa noite é não se junte com pessoas que vai distanciar você de Deus. Né? Então, esses versículos têm um foco assim de nos instruir. Na nossa vida, né, talvez você já ouviu falar aqueles dizeres, diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Aí tem outro que diz assim, faça a tua parte que eu te ajudarei. Também tem outro ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. No passado, quando eu não conhecia assim um pouco a Bíblia, eu ouvia muito essas frases. E hoje, nós já conhecendo um pouco a Bíblia, às vezes talvez pessoas dizem, mas é da Bíblia? Talvez pensem, é da Bíblia. Mas não é versículo, é dizeres que o mundo fala. E a gente acredita. Por que a gente acredita? Porque se a gente for olhar, às vezes é uma verdade, às vezes não, é uma verdade. Porque, por exemplo, nós como pai, você como mãe, nós como pais, nós não queremos que nossos filhos venham andar com pessoas erradas. E estudando, semana passada, já pensando nessa quarta-feira já aqui, você se preocupa. E aí depois de domingo, pensando no que ia trazer para os irmãos, e como já tinha estudado essa parte aqui do provérbio, já tinha passado por aqui, aí eu disse, eu vou levar para os irmãos o que eu já estudei. Então, não se junte com as pessoas que vai fazer você se afastar do Senhor. E eu lembro que quando minha mãe era viva, e eu falava assim para ela, disse, mamãe, deixa eu sair com meus amigos. Mas ela falava assim, meu filho, não vai porque lá eles vão brigar em festa, tem briga entre eles e eu não quero que você vá por isso. E isso, irmãos, eu ouvia minha mãe. Eu ouvia e eu não ia. Mas eu tenho 4 irmãs que elas gostavam mesmo de sair. E quando elas iam, aí a minha mãe falava assim, olha, as tuas irmãs vai para a festa, vai com elas para te vigiar elas. Aí agora eu não vou. Eu não vou. Então são coisas que ela se preocupava. Então, como ela conhecia alguns digamos assim, das pessoas da nossa comunidade lá, e ela sabia quem eram as pessoas, porque chegava nos nossos ouvidos. A gente via o que acontecia, e ela já sabia com quem eu ia sair. Nossos amigos, mas aqueles amigos que viviam fumando, bebendo e tudo mais. Quando eu cheguei para Manaus, aí minha vida já mudou. Porque eu cheguei num período que era muito perigoso na Zona Leste. Em todo o Brasil, todo mundo é perigoso, Mas era o momento da Zona Leste, ali. Aí eu morei com meu irmão 4 anos, ele falava assim, Nelson, sai rapaz, vai te divertir. Eu disse, não vou nada. Porque a gente ouvia a difusora, ali, e aquela rádio, e eles davam a notícia do que acontecia. E ainda dão notícia, que acontece em Manaus. Então, isso eu já tinha, digamos assim, o conselho de minha mãe. Eu lembrava dos conselhos. E hoje eu não tenho minha mãe, não tenho mais meu pai vivos, Mas você que tem pai, você que tem mãe vivo, dê graças a Deus, porque eles querem o seu bem. Eles querem o bem de vocês.
E dentro do que nós estamos abordando aqui, né, para nós, digo nós que nós somos jovens, né, tem aqui uma nota para a gente dar vou falar e os irmãos vão ouvir, né? Com toda certeza, né, você conhece o ditado, foi quem te comentou com vocês, né? E diz mais aqui: jovens precisam tomar cuidado com as suas amizades e companhias. A resposta curta é direta, é sim. Por mais que muitos jovens não gostem de ouvir de seus pais, né? Eu tiro por nós lá em casa, né? Você filho, né? Você não, talvez tenha filho que é obediente, né? Mas tem filho que não é obediente. E nós temos lutado em casa nesse termo de procurar dar um bom testemunho em nossa casa, né? Para que também nossos filhos olhem para nós, né, e reconheçam, né, que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que é Criador de todas as coisas. E quando eu estou, digamos assim, conversando com meu filho, dos dois, né? Aí quando eu vou levar ele levar e buscar ele em algum lugar, eu digo para ele que os nossos conselhos não é para o mal deles, porque o que eu digo, o que a mãe dele diz, é para o bem dele, né? E eu digo mais ainda, o que Deus tem dado para ti, né, era para te ser muito grato a Deus, porque nós, irmãos, nós somos tendenciosos a ser ingratos com aquelas pessoas que nos ajudam, né? Que nos ajudam. E não sei se os irmãos conhecem, muitos de vocês conhecem aquele pastor Frederico. Frederico é o Haroldo, né? Que ele falava que uma coisa que eu ouvi ele dizer, que ele não queria pecar contra Deus, o pecado da ingratidão. Então, irmãos, nós somos tendenciosos a ser ingratos para com as pessoas que nos ajudam, né? E é muito triste assim, você e eu, né, ter filhos desobedientes. A gente fica triste. E voltando assim, pensando ao nosso Deus, porque o primeiro mandamento do Senhor é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então é o mandamento do Senhor. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Agora, como é que você vai amar alguém que te faz o mal, né? Então, dentro da nossa meditação em relação para nós jovens, né? Eu falo que eu sou jovem também, né? E eu também preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir os conselhos. Quando o nosso pastor está nos instruindo, né, é da Bíblia que ele está falando. É por isso que nós temos que ficar atentos, a não ser só ouvinte da palavra, mas sim praticante da mesma. E os jovens, muitos mesmo, a gente observa que tem entristecido muitos pais. E a gente fala, não é para ele andar com pessoas que vai afastar eles do Senhor, né? Mas o meu filho não sai de casa, né? Mas tem internet, né? Internet. Então a internet é boa, mas você tem que procurar saber usar. Então Deus ele nos dá oportunidade. Então nós, diante do que nós estamos observando, irmãos, né, nós somos seres sociais, né? Ninguém vai viver isolado, né? Nem você, nem eu, nem nossos filhos, né? Mas a influência minha
ou ser influenciado? Como é que nós estamos vivendo? Somos influenciados pelos mau costumes ou nós estamos influenciando as pessoas? Então nós, como crentes, nós temos que influenciar aqueles que não são crentes. As pessoas onde você vai, as pessoas conhecem você como crente? Ou só como Elielso, o vizinho, né? Ou Mateus, Janderson, né? Eu chego ali no açougue do Luna, a maioria já... Irmão, isso pesa, irmãos, né? O nosso testemunho. Isso pesa. Né? Mas muito de nós, quando eu digo de nós, irmãos, porque o testemunho de muitos irmãos tem entristecido Deus, né? E tem dado, digamos assim, uma parcela para as pessoas não aceitarem Cristo como seu Salvador. Quando Esdras estava instruindo, né, o povo, e quando ele foi fazer a oração, ele se incluiu no meio. Ele fala assim: nós pecamos contra o Senhor, porque ele fazia parte do povo de Deus. Então isso nós temos também que pensar, quando alguém erra, que faz parte do nosso ciclo de crente, de cristão, nós também temos que nos entristecer com o pecado do nosso irmão. Então, Deus, Ele nos dá, irmãos, oportunidade, né, de reconhecer os nossos erros, mas dentro do que nós estamos falando, não se junte com pessoas. Deixa eu contar aqui relembrar a história dos irmãos, para os irmãos, de Gênesis, a história de José. Depois de certo tempo, Gênesis capítulo... não está aqui não, fica aí, irmão, fica aí mesmo. 39, você que pode abrir sua Bíblia. 39, Gênesis 39. Deixa eu ler para os irmãos vão me acompanhar. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Deixa eu ver. Tem como título: José na casa de Potifar. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu servo, do seu senhor, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecar contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido, para se deitar com ela e estar com ela. Então, essa história os irmãos sabem um pouco já, né? E foi o momento ali, né, que essa senhora, né, uma mulher que tentou ali, dia por dia, que José viesse a se deitar com ela.
Então, irmãos, eu fico imaginando assim que José estava longe, né, longe da sua família. Poderia muito bem ele, né, tirar um momento, se alegrar com essa mulher. Mas ele sabia dos mandamentos do Senhor, né? Amarás a Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então nós, em momentos de nossas vidas, talvez eu e você, já passou por certas situações assim. Nós homens, né? Você jovem, né? Até mesmo as irmãs, né? Mulheres dando em cima de homens, né? Homens também insinuando com as senhoras jovens. Mas o crente hoje, no mundo qual nós vivemos, como a gente vai agir diante de uma situação assim? Talvez aqui para José, momento prazeroso da carne, mas não. Não. Ele fugiu. Ele fugiu desse momento aqui, o qual essa mulher foi usada pelo, digamos assim, pelo inimigo, né? Que a gente não ouve quase, pelo Satanás, tentando José. Então, irmãos, são coisas que muitas das vezes tem exemplo na Bíblia que a gente só lê por ler. Há quantas vezes eu já li a Bíblia? 5, 6 vezes. E eu tenho aprendido que mesmo você, tirando um momento de 15 minutos, fazer sua leitura de manhã, talvez não seja de manhã, né, meio-dia, né, ou à noite, de meditação da palavra de Deus. Se você puder fazer de manhã, melhor ainda. Mas isso vai te ajudar, vai me ajudar, né, a vencer as tentações. Porque os problemas, as tentações no nosso redor é muitas. Você homem, né? Nós como homem, a gente anda por aí, muitas mulheres já andam quase nua nas ruas, né? Uma vez a gente foi com a Eliana naquele mercado Paratão da Carne, né? Nós nos deparamos com uma senhora, como vestimenta de dormir. Eu lembro, irmão, de um pastor, que ele fala para as irmãs de sua igreja: não seja um instrumento de Satanás para tentar a vida de quem está na igreja, né? Pelas vestimentas das irmãs. Quando a Liana vai sair para a igreja, ela pergunta como é que está a roupa dela. Aí se eu falar que não está boa, no sentido, né, da transparente, ela vai e tira. Aqui é bom porque, quer dizer, todo lugar é bom. Vai do coração do crente, né? Vai do coração do crente. Então, Deus, Ele sempre está nos instruindo, né, a ter um coração voltado para Ele. E eu, nas minhas orações, eu peço que Deus também não me deixe de ter um coração ingrato, porque mesmo com o meu erro, mesmo com os nossos erros, Ele tem nos perdoado dia por dia. Então Deus, Ele sempre está nos dando oportunidade. Tem um versículo também, 1 Coríntios, capítulo 15, que vai nos ajudar a lembrar das coisas que Deus tem
nos dado. Alguém achou? Leia aí, por favor. Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Lembro de um jovem que, também de igreja, irmãos, ele se desviou, e um jovem totalmente educado, e depois, em suas palavras, totalmente já diferentes, né? E certa vez, conversando com ele, a maneira que ele trata as pessoas não era de acordo com o que Deus quer. Mesmo, por exemplo, a pessoa errando comigo, ou errando com você, você e eu, nós não temos o direito de gritar com as pessoas, porque mesmo eu estando certo, se eu for chamar a pessoa com um tom de voz já, que ele vai se sentir agredido pelas palavras, então pelo meu tom de voz eu perco a minha razão. Então são coisas que nós também vivenciamos no nosso meio. Então também tem um versículo, irmão, que diz que as tentações que nós passamos, né, Deus ele está conosco. Toda tentação é sujeito de livramento. Assim é como aconteceu com José. José foi tentado, né? Desse jovem, ele foi, eu falei agora, ele é tentado as pessoas chamaram a atenção, mas pela sua maneira de falar, ele agride as pessoas em palavras. Então são coisas que nós vivenciamos. Então, toda tentação que nós passamos no nosso dia a dia, se você vive com pessoas que fazem coisas erradas, convive, eu acredito que você está sujeito a fazer as mesmas coisas com ele. No passado, eu não tinha uma vida depravada, irmãos, Quando de uma parte assim que eu lembro, que os meus amigos iam para brincar de bolas, geralmente depois da bola nós íamos fazer aquela roda, como alguns fazem, né? Tomar algumas coisas, né, de álcool. Mas eu não cheguei ao ponto de passar tempos e tempo bebendo. E depois que eu me converti ao Senhor, né, eu pensei, se é para mim comprar cervejas, essas coisas que o mundo oferece, o álcool, eu pensava nos meus filhos. E isso, com o tempo, eu falava para os meus filhos, e falo, né? Eu falo para eles essa ideia que eu tive. Mas eu acredito que a gente falando, só Deus para ajudar eles a colocar em seus corações. Porque Deus, Ele nos dá oportunidade de a gente falar para os nossos filhos, como eles estão vivendo. E uma coisa que eu digo para eles, né? Eles precisam reconhecer que Deus é o autor da vida. Os irmãos conhecem o nosso filho, o Levi, o que ele passa na vida dele. Ele perdeu uma visão, mas mesmo assim ele tem um olho, né? Um olho bom. O nosso filho, o outro Isaac, a gente diz para ele,
que Deus tem dado muitas oportunidades para ele reconhecer. Mas mesmo assim, a gente espera em Deus, que Deus possa estar fazendo a obra através do Espírito Santo na vida dele. E o Isaac é o nosso filho que nós temos pedido de Deus que um dia ele possa abrir os olhos dele. Mas enquanto isso, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos orando por ele, né? E eu digo para a Eliana assim que mãe é o que mais sofre, né? O homem sofre, mas não é tanto. Mas a mãe, quando ele pediu para ir embora de casa, né? Aí eu disse, filho, tu tem uma escolha. Ou tu deixas teu vício, esses teus amigos, né? Os teus amigos, tu pode ficar em casa. Agora, se tu escolher teus amigos, não, então tu pode procurar um lugar para te morar. Aí ele saiu, aí quando ele retornou, eu vou sair de casa. Disse, tá bom, saí de casa. Aí a gente ajudou ele a comprar cama, fogão, botija. Vamos lá, vamos comprar. Compramos, foi viver a vida dele. Mas ele preferiu ficar com os amigos deles. Aí o tempo passou, aí ele pede para voltar para casa. Aí ele chamou a mãe dele. Tá gravando isso, irmão, tá? Aí ele chamou a mãe dele, né? Aí a mãe dele falou, vai falar com teu pai. Isso, irmão, é um exemplo que a gente está vivendo na nossa vida. Chamou a mãe dele, conversou, aí ela disse, vai lá com teu pai. Rapaz, aí eu disse assim, aí ele conversou, falou, tá bom, quer voltar para casa? Quer. Aí fizemos os acordos lá entre nós, ele e eu, aí ele não cumpriu, a gente fica triste, né? Pai e mãe fica triste que filho não cumpre, mas é pai, é mãe. E resumindo a história, a gente pagou para ele algumas coisas que estava devendo, né? Fechamos lá onde era o quarto da Juliane, fechamos, abrimos na frente, lá ele entra, sai. Aí eu falei assim para ele, aí meu filho, tu entra aí, tu faz o que tu quiser aí, né? No bom sentido falando para ele, né? Mas graças a Deus ele não tem ainda passado do limite lá em casa. Aí ele sai de manhã, aí uma das conversas que a gente teve foi a seguinte, né? É engraçado, mas é a realidade. Aí disse, bom, vai me ajudar na energia? Vou, tá bom. Passou o primeiro mês, nada da energia, do valor, né? Nada, segundo mês. Aí a mãe dele falava assim, a mãe dele, olha Isaac, cadê a energia? Não tem, né? Tudo mais, desculpa. Tá bom. Aí eu pensei, rapaz, vou pedir um relógio para ele. Tá bom, a gente foi lá na Mão das Energias, pedimos, coloquei lá. Aí o rapaz veio e colocou o relógio. Tudo bem. Aí chegou a primeira conta, chegou a segunda conta, e aí vence, né? Claro. Aí chegou a terceira, chegou a quarta. Aí a mãe dele falava, Isaac, vamos cortar essa energia. Rapaz, tem dinheiro? Não, tem não, tá bom. Mas ele estava saindo por aí, né? Curtindo com os amigos e tudo mais, saindo, nada. Aí lá um dia chegou lá o carro da Mão das Energias. Seu Elielso Bentes, sou eu. Cortar sua energia. Minha energia é certo. Cadê ele? Aí foi, puxou lá, a gente quer pelo menos que o senhor pague as duas últimas. Uma de 180 e outra quase de 200. Sei que estava quase 400 reais. Disse, não, peraí que eu vou chamar meu inquilino.
O inquilino, tá ruim esse inquilino aqui. Pois é. Aí chamei a mãe dele, olha, veio corta a energia aí do, falando assim, do bacana, né? Bacana, Isaac. Aí liga para ele, tava descansando no Senhor lá dentro. Aí pronto, aí chegou Isaac, o rapaz está aí para cortar a energia. Pagou? Lógico, né? Para cortar não está pago. Eu disse, tem dinheiro aí para pagar? Eles querem pelo menos as 2 últimas contas para pagar. Aí disse, não. E a mãe dele já lá, né? Querendo pagar e não pagar. Aí disse, eu não vou pagar não. Aí o rapaz falou, e aí? Vai pagar ou não? Eu disse, não, ele não tem dinheiro. O meu inquilino. Aí disse, tá bom, pode cortar. Irmãos, está até hoje sem energia. Tá hoje. Tá no calor lá, meu filho, meu inquilino. Aí o que acontece, irmãos? A gente pai, a gente não quer isso para os nossos filhos. A gente poderia muito bem pagar. Mas eu penso que, assim, o dinheiro que ele gastava com bebidas, né, com cigarro, poderia muito bem pensar na energia. E ele pagou 2, aí falta 2. Eu até falei para ele, Isaac, se tu não pagar a terceira, antes de vencer a quarta, eles não vão ligar. Tem que pagar agora as 2. Sei que essas 2 dá quase R$500. E isso, irmão, a gente fala assim por tristeza do nosso coração, porque a gente não quer isso para os nossos filhos, né? Mas ele está lá, perseverando na quentura à noite, né? E eu digo, até ontem eu falei para ele assim, Isaac, filho, se tu comprar o ventilador, eu vou puxar um fio lá para o teu quarto, né? Um fio e uma tomada da nossa energia, né? Para te ajudar aí até tu pagar essa conta. Porque eu falava para ele assim, meu tempo já está acabando, irmão. Assim, eu não me importo que você use o dia todo da energia aí, descansando, dormindo, né? Não me importa, mas que no dia do pagamento viesse o valor para a gente pagar a energia. É tipo aqui, irmãos, né? Tudo isso aqui gera um consumo. É por isso que nós devemos trazer a casa do Senhor os dízimos e as ofertas para manter a casa do Senhor e o pastor, né? O sustento dele, né? Então são coisas que a gente precisa como membro, né, se responsabilizar dia por dia, né, com essas responsabilidades que temos na casa do Senhor. É por isso que nós procurei trazer essa meditação para os irmãos, a questão, né, me diz com quem tu anda, que eu direi com quem tu, me direi com quem tu anda, eu direi quem tu és, né? Então, são um testemunho nosso da nossa vida, e eu digo assim para Eliana que Deus ele tem nos abençoado grandemente. Só de estar vivo já é uma bênção, né, na nossa vida. Então, que Deus possa estar nos ajudando dia por dia e procurar testemunhar. Lá em casa, a Eliana sempre está na viagem missionária e também nos jovens, né, assim, cozinhando para eles. E toda vez ela compra uma camisa, né, dessa programação. Aí eu disse, ontem eu estava usando aquela camisa da Jubafé, frutificar, né? Frutificar. Na costa aqui. Agora não sei para que se frutificar, né? Se é para o bem ou se é para o mal, né? Mas é para o bem, irmão, entendeu? Te dá um bom testemunho aí para a nossa comunidade. E as pessoas veem nós assim, né? As pessoas pensam que a gente é o pastor, pastor. Não, o pastor é aquele que mora lá.
né? Tá bom? É aquele bonitão que ele falou. Então, irmãos, obrigado pela atenção dos irmãos, né? São 7h58 mesmo, obrigado pela atenção, e como o pastor falou, é pela escala, né, pastor? Então, a gente está aí para ajudar o nosso pastor, até quando Deus nos permitir convite. Amém? Então, irmãos, que a nossa influência como cristão deve ser para ganhar as pessoas para Cristo. Vamos fazer uma oração. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Sei, Senhor, que muitas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós temos também que nos esforçar, não só para ouvir, mas para praticar mesmo. Abençoa, Deus, os irmãos que vieram, aqueles que não puderam vir, o Senhor bem sabe o motivo. E rogo mais uma vez para o nosso pastor. Nós sabemos a responsabilidade dele, que ele tem para conosco, de nos ensinar. Ser com ele, ajudando também a sua esposa, a irmã Eliane. Sabemos que ela também faz parte do seu ministério. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então ficamos aí com esse devocional que nos falou por meio da palavra e por meio dos testemunhos, que os pecadores, aqueles que não têm Cristo, querem nos seduzir. Querem nos seduzir. Pode ter a certeza disso, que o agente disso é Satanás, que quer destruir nossas famílias, nossos casamentos, nossas vidas. E a prevenção é a oração e a vigilância. Quando os pecadores chegar conosco, a oração e a vigilância vai nos ajudar, como aconteceu com o nosso irmão José. José, quando chegou a tentação, ele correu. O outro nosso irmão, em vez de estar na guerra, Davi, correu e foi para cima. José correu para fora e Davi correu para cima. Davi não vigiou, era para estar na guerra, ele estava passeando. E José não. Com certeza, na sua vigilância, ele conseguiu. Então fica a mensagem, irmãos. Tá bom? Os pecadores, eles querem nos seduzir. Então vigiemos e oremos, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é o quê? Ela é fraca. Sendo assim, mulheres lá para o canto, homens para esse canto. Obrigado.